Oi, turma. Nossa aula de hoje é sobre o solo. O solo é uma camada de material resultante da desagregação de rochas, água, ar e restos de animais e plantas mortos e em decomposição. Pode ter muitos metros ou apenas alguns centímetros de profundidade. Então, como é a formação do solo? Estima-se que seja necessário 100.000 anos para que se forme 30 centímetros de solo a partir da rocha-mãe numa região úmida. É um processo lento, gradual e constante, o que dá origem aos chamados horizontes, camadas diferenciadas de solo. Então, a rocha-mãe ou rocha-matriz, ela vai se desagregando, e à medida que ela vai se desagregando, ela vai formando o solo. Isso vai juntando pequenas plantas, restos de animais pequenos, e aí vai formando esse solo. E à medida que vai passando os anos, esse solo fica mais profundo. Os componentes do solo, né? Os componentes do solo são 4. Então, estes 4 componentes do solo se encontram misturados uns aos outros. A matéria orgânica está misturada com a parte mineral e com a água. Qual a composição do solo? O solo ou terra, como também é chamado, é composto de 4 partes, a saber, ar, água, matéria orgânica, que são restos de animais e plantas, parte mineral, que veio da alteração das rochas, ou seja, da areia da praia, do barro que gruda no sapato, o limo que faz as crianças escorregarem, né, entre outros elementos que fazem parte dessa matéria inorgânica, né, matéria de parte mineral. Então, aqui na imagem eu tenho um exemplo de cada um desses elementos. O ar, a água, a matéria orgânica, que são restos de animais, plantas, vegetais, e matéria inorgânica, que são pedras, barro, areia, entre outros elementos. Tipos de solo. Já sabe que no solo existe uma parte orgânica e uma parte mineral. Então, temos o solo arenoso, argiloso e orgânico. No solo arenoso, ele retém pouca água e nutrientes, pois possui grandes poros, facilitando o escoamento da água. Já o solo argiloso retém mais quantidade de água e nutrientes, né, como, por exemplo, o cálcio, o potássio e o ferro. Já o orgânico, ele é composto de materiais orgânicos em processo de decomposição, além de areia e argila. Então, esse solo orgânico é o que é bom, né, para trabalhar na agricultura, para trabalhar a agricultura nele. Então, o solo sofre modificações. Essas modificações podem ser naturais ou artificiais. Então, vamos ver as modificações naturais. Erosão glacial é o processo de derretimento de gelo, e ao derreter, vai levando junto com as águas parte do solo. Então, isso provoca uma modificação no solo ao longo do percurso que essa água vai fazer. A erosão fluvial é a erosão do rio, né? O leito do rio, quando ele vai em direção ao mar ou a outro rio, ele leva sedimentos e também boa parte do solo nesse processo. A erosão marítima é o processo de erosão provocado pela onda do mar, né? À medida que o mar vai avançando ou retraindo, ele leva sedimentos do solo. A erosão pluvial é a erosão provocada pela chuva. Quando chove, a enxurrada, né, aquela água toda que desce, vai também modificando o solo. E a erosão eólica, quando o vento vai fazendo aquele processo mais forte do vento, vai modificando o solo também. Então, são modificações provocadas de forma natural, sem nenhuma interferência do homem. E eu tenho aqui as modificações artificiais. Um exemplo, a drenagem e a irrigação. Então, na drenagem, a retirada do excesso de água do solo. Ela é realizada por meio de tubulações e valas. A água retirada é conduzida para rios, lagoas, represas ou locais mais baixos. Então, nesse processo de retirada da água, também modifica o solo. A irrigação consiste em fazer a água circular por canais ou distribuir água por aspersão, isto é, em forma de chuva, como na imagem que nós temos aí.
Então, esse processo de drenagem e irrigação também é uma forma artificial de mudar o solo, né, de modificar o solo. Esse processo é chamado de artificial porque não é feito pela natureza, e sim pelo homem. Ainda tem também os desmatamentos e queimadas e a rotação de culturas. O desmatamento e queimadas é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, pois, além de devastar as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta em seus diversos elementos, incluindo os ecossistemas, afetando gravemente também a economia e a sociedade. Então, nesse processo de queimadas, para poder abrir áreas para plantações, ou derrubadas, né, que é o desmatamento, derrubada de árvores para o comércio, né, para a economia, também tem uma modificação do solo nesse processo. A rotação de culturas consiste em alternar de forma ordenada diferentes espécies vegetais em determinado espaço de tempo, na mesma área e na mesma estação do ano. Então, esse processo de rotação de culturas também é uma forma artificial de modificar o solo. Pois bem, turma, essa é a nossa aula de hoje, onde nós estudamos o que é o solo, a formação do solo, né, como esse solo se forma a partir da rocha matriz, componentes do solo, né, de que é formado esse solo, que é água, ar, matéria orgânica e matéria inorgânica, os tipos de solo, arenoso, argiloso e solo orgânico, e como esse solo se modifica, que é através das erosões, né, erosão marítima, erosão eólica, erosão pluvial, erosão fluvial, e também com as modificações artificiais, com a drenagem, a irrigação e desmatamento e queimadas, e também com a rotação de culturas. Então, queridos, até a próxima aula.